Hoje é segunda, 2 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. E a Liga de Clubes está patinando por causa de Corinthians e Flamengo. Irei explicar isso para vocês daqui a pouco dentro do nosso quadro de agora. E o técnico Luiz Castro se manteve firme ontem na entrevista coletiva. Coloquei um trecho dentro do nosso Noite Alvinegra e agora colocarei outra parte em que eu destaco o técnico falando sobre família, sobre este momento do Botafogo, onde ele coloca que o time, se tivesse no nível de nós torcedores ontem no estádio Newton Santos, teria goleado o Juventude, e também explica ali o que ele achou deste primeiro mês de trabalho à frente do Alvinegro. Este é o nosso giro de notícias e você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala. Hoje teremos nossos 3 vídeos, ontem tivemos 2, por causa ali do jogo, mas hoje normalmente os 3 conteúdos aqui no canal do TF. A Liga de Clubes eu acho que é o sonho de todo torcedor brasileiro, em relação a um futebol mais rentável, onde a gente não passe pela estrutura da CBF. Porém, o que tem acontecido? Segundo a coluna do jornalista Gilmar Ferreira, existem 3 subgrupos que hoje trabalham ali em relação a isso. A Codagias Esportes, que é do Flávio Sveiter, está ali pensando numa liga onde você consiga atrair mais receitas e abre a possibilidade de um aporte inicial de mais de R$1 bilhão para ser dividido entre as equipes. Porém, hoje existe uma divisão ali entre as agremiações. Um grupo onde você tem as grandes equipes de Rio, de São Paulo, de Porto Alegre e de Minas Gerais. Um subgrupo com as equipes emergentes do futebol brasileiro, como Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Juventude e Goiás. E um grupo de 2 equipes, a do Flamengo e de Corinthians. A equipe rubro-negra e a equipe mosqueteira de São Paulo não querem perder o que elas têm hoje, que é em relação ao pay-per-view, onde existe uma grande diferença, um grande gap entre o que é pago para os outros grandes clubes e outros clubes do futebol brasileiro e também o que será pago para eles caso a gente tenha uma revisão nas cotas de TV. O grupo, que é formado pelas equipes emergentes, quer uma divisão mais igualitária, mais parecida entre as agremiações. O contrato de TV terminará em 2024. A gente tem uma seguinte divisão hoje, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. 40% de maneira igual, 30% de maneira destinada à classificação, 30% pelo número de transmissões. E em relação ao pay-per-view, que existe um grande diferencial, já que algumas equipes como Flamengo e Corinthians recebem uma quantia mínima, algo que, por exemplo, o Botafogo não. Tem um exemplo que é bem colocado pelos clubes emergentes. Flamengo e Corinthians recebem aproximadamente R$160 milhões de cotas de TV, se somarmos todos os meios, TV aberta e pay-per-view. E o Cuiabá recebe R$2 milhões. E eles querem que a diferença não seja superior a 4 vezes o valor do que arrecada o clube que tem uma arrecadação mais à frente, a equipe que recebe bem menos. E com isso, Flamengo e Corinthians têm travado esta negociação. Infelizmente, a liga, que seria uma solução para a gente sair da CBF, parece que vai ficar mais agarrada por causa da falta de unidade entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Algumas agremiações olham apenas para o próprio umbigo e não olham para as outras. Vou dar outro exemplo. O Juventude ontem no estádio Newton Santos pediram o setor sul, porque teriam torcedores, nós tínhamos lá 10, 15 torcedores da equipe de Caxias do Sul, que dava muito bem para o Botafogo ter alocado esses torcedores da equipe de Caxias dentro de um camarote no Newton Santos, como o clube queria, mas eles não aceitaram que isso acontecesse. Então, o futebol brasileiro carece muito dessa união e, infelizmente, parece que isso é uma utopia, acreditar que exista uma unidade aqui no nosso país. Por isso que o nosso campeonato, que poderia ser muito valorizado, segue desvalorizado. Ontem o técnico Luiz Castro novamente deu uma entrevista muito consciente, A gente ouve o que o Luiz Castro fala após o jogo e a gente concorda ali com 70%, 80% de suas falas. Ele falou um pouquinho sobre a família, o que ele fala muito sobre a família, porque ele comenta a respeito desse tema, de querer o Botafogo trabalhando como uma família, como um grupo.
elogiou a torcida em vários momentos no estádio Newton Santos. Os jogadores têm que entender que essa é a nova realidade do Botafogo. O estádio cheio, o estádio com pressão e com a torcida incentivando o tempo todo. O jogador tem que ter esse trabalho psicológico aqui de saber que jogar no Botafogo, hoje você precisa saber lidar com a pressão, algo que alguns ainda não estão conseguindo. E ele também fez uma análise dos seus primeiros 30 dias de trabalho. Eu achei bem consciente todas as respostas do técnico glorioso. Não falo só nesse conceito, mas no futebol acho que esse conceito tem de ser um conceito presente em nós, esse conceito de união. Quando falo de família, falo de união. E eu acho que torcida, Botafogo, administração, staff, treinador, staff técnico e o staff de logística, todos os staffs que pertencem ao clube, acho que devem caminhar enquanto família. Não tem sentido caminharmos de outra forma. Porque se nós não caminharmos com esse conceito, vai ser muito difícil ultrapassar adversidades. Veja, nós estamos a chegar da Série B. Nós não tivemos isso. Estamos a montar uma equipa nova. Nós não tivemos um conceito de união, vamos desabar. Porque vai haver momentos muito difíceis. Nós estamos em construção, nós estamos a construir uma casa a viver dentro dela. E quem constrói uma casa a viver dentro dela, de vez em quando molha-se. De vez em quando o vento entra por todas as janelas. Ok, quando o tempo dá mais tranquilo, nós sentimos bem dentro dela. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Às vezes vamos nos sentir desconfortáveis, porque não está construído. Agora, isso joga a meu favor? Não, não joga a meu favor. Porquê? Porque no futebol não há tempo. Porque eu tenho a consciência exata no dia que vai chegar um dia que vou sair. Eu só não sei quando. Entende? E aqui no Brasil, normalmente sai-se mais cedo do que aquilo que nós prevemos. Portanto, de repente a casa pode desabar em cima de mim. Mas isso, eu caminho com as minhas convicções e com o meu conceito de família sempre até ao último segundo da minha estada no Botafogo. O que eu quero, neste momento, o melhor para o Botafogo. E vou-me entregar por completo a isso, e os meus jogadores também, a torcida também está a fazer, a torcida está fantástica. Fogo. Se nós estivéssemos ao nível deles, tínhamos goleado. Sobre a outra, este mês de trabalho, nós já abordámos jogos em determinados momentos em 3-4-3, já abordámos jogos em 4-4-2, já tivemos que jogar algumas vezes em 3-3-4, já andamos por tanto lado em tão pouco tempo, já percorremos muita coisa. Tudo isso só é possível devido à concentração dos jogadores e ao foco dos jogadores. Têm sido fantásticos no trabalho. As coisas não aparecem em campo, ok, às vezes aparecem como hoje, não tão bem, mas há uma entrega total e há o querer fazer bem. E eles têm querido sempre fazer bem. Eu sinto muita paixão neles pela proposta que nós fazemos todos os dias. Se vai resultar ou não, até agora as coisas umas vezes têm estado bem, há esta instabilidade. Quando é que vamos estabilizar? Eu gostava de estabilizar cedo, mas uma coisa que eu também vejo, mesmo as equipas estão há muito tempo a trabalhar, também às vezes se sente alguma instabilidade nelas. Portanto, o futebol é feito de instabilidade e se estão à espera do céu no futebol, isso não existe. O céu no futebol mete também um bocadinho de inferno. Concordo com o técnico, concordo com as afirmações do Luiz Castro e eu acho que ele está indo para um caminho correto, né? Um caminho de verdade, de não esconder e de não dizer um jogo que não está acontecendo dentro de campo. Quando o time vai bem, ele elogia. Quando o time vai mal, ele critica. E ontem foi a pior partida do Botafogo com o comando do técnico português. É isso, queridos, é isso, queridas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Hoje ele por volta de entre 1 e 2 horas. Estarei de volta com o nosso Almoço com TF. E claro, à noite, ali entre 8 e 9 horas, com o Noite Alvinegra. Os nossos 3 conteúdos nesta segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles, valeu.